Boa tarde a todos, né? Eu sou Tiago Cardoso, engenheiro do César, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito relevante nos dias atuais, que é moedas digitais, né? Só para vocês terem uma ideia de como isso é relevante, eu fiz essa apresentação há mais ou menos uns 2 meses e depois eu parei para olhar e vi que ela estava totalmente desatualizada, né? Então eu tive que mudar muita coisa, porque aconteceu muita coisa nesse período, né? Então, se alguém me perguntar por que você deve se interessar, por que você deve estudar esse assunto de moedas digitais, minha primeira resposta é essa, né? Porque o seu dinheiro que você guarda aí na sua carteira, que você guarda no banco, né? O seu dinheiro ele não é seu, tá? E por que ele não é seu? Porque o seu dinheiro pode ser controlado, né? E a gente vai entender aqui por que as moedas digitais são muito importantes para você evitar que outras pessoas controlem seu dinheiro, de modo que o seu dinheiro seja exclusivamente controlado por você. E algumas citações aqui a respeito de moedas digitais, especialmente sobre o Bitcoin, que é a mais famosa. A The Economist, que é uma revista internacional de economia, né, uma das mais famosas, ela cita o seguinte, né, que o preço do Bitcoin pode até colapsar, mas os usuários podem repentinamente migrar para outra moeda digital. Ou seja, mesmo que o Bitcoin, né, mesmo que aconteça alguma coisa com o Bitcoin, certamente as pessoas que migraram para uma moeda digital, que abandonaram as moedas reais e passaram para as moedas digitais, né, certamente elas não vão querer voltar a usar o dinheiro de papel, que a gente conhece. E o Bitcoin é ouro digital, mas em vez de depender de propriedades químicas, ele depende de propriedades matemáticas. Então essa frase aí foi de John Matonis, que é um economista estudioso de moedas digitais. E ele mostra, assim, para mim, a melhor comparação a respeito do Bitcoin e de qualquer moeda digital, a melhor comparação dela é com o ouro. Isso aqui esse gráfico mostra o volume diário de transações em Bitcoins, né, de acordo com a corretora Coinbase. Então aqui a gente vê um avanço, assim, em um período de pouco mais de um ano, né, o crescimento muito rápido, né, de número de transações. E aqui uma rápida comparação entre várias moedas digitais, né? Só para vocês verem que realmente o Bitcoin ele é a maior. Ele tem o volume diário de transações, né, de cerca de 17 milhões de dólares. Né? E outras moedas digitais tem o Ripple, né, tem o Litecoin, tem o Dash também. Na verdade, existem mais de 80 moedas digitais. Essas duas, o Bitcoin e o Litecoin, são as que movimentam mais, né? E o Ripple também movimenta bastante. E essas são as maiores, tá? Mas existem mais de 80, né, como eu falei. Aqui é o roteiro dessa apresentação. Primeiro a gente vai entender o que é dinheiro, né? Porque o Bitcoin ele muda completamente o conceito de dinheiro, né? Depois a gente vai falar sobre a teoria austríaca dos ciclos econômicos e vai entender por que as moedas digitais elas impedem a existência de ciclo econômico. Ciclo econômico seria o processo do boom e de seguida da recessão. Tá? Depois a gente vai entender por que o ouro se aprecia com o tempo, né? O que é que faz o ouro ganhar valor. A gente vai entender também o nascimento do dinheiro virtual, como é que foi que ele apareceu. Vai entender o funcionamento, né, do Bitcoin, tá? Que eu vou exemplificar com o Bitcoin. E, por fim, vamos falar um pouco do futuro, né, o futuro das moedas digitais. E antes de começar, não sei se alguém aqui gosta de pizza, né? Mas quanto você acha que custou a pizza mais cara do mundo? Alguém tem alguma ideia? Se eu dissesse 2,5 milhões de dólares. Né? Porque em 2010, né, uma pizza foi comprada por 10 mil bitcoins. Foi a primeira transação envolvendo bitcoins. E atualmente 10 mil bitcoins vale 2,5 milhões de dólares. Então, espero que a pizza tenha sido muito boa. Então vamos começar aqui, vamos falar do que é dinheiro. O dinheiro ele vem do mercado. O mercado ele não é uma pessoa, não é um lugar. O mercado é o processo de trocas, né, de trocas voluntárias entre indivíduos. E você pode fazer trocas de duas formas. Você pode pegar sua mercadoria e trocar por outra, né? Isso é o que é chamado de escambo, né? Você poderia chegar assim, ok, você quer me contratar,
eu faço 8 horas e você me dá 10 quilos de carne. Né? Tudo bem, você poderia fazer isso. Né? Mas talvez você ia começar a perder muito tempo com essas trocas. O cara diz assim, não, mas eu só tenho picanha, mas eu não gosto de picanha. E aí você vai ter muito trabalho. Né? Então você poderia ser mais inteligente e usar um bem chamado dinheiro, que vai facilitar as trocas, vai fazer a chamada troca indireta. Porque ao invés de você trocar diretamente os bens, você vai trocar um bem pelo dinheiro e aquela pessoa vai poder trocar o dinheiro por outro bem no futuro. E o dinheiro, né, é um meio de troca. Tá? O dinheiro tem que ser, por definição, um bem facilmente comerciável, ou seja, todas as pessoas, ou pelo menos um grande número de pessoas, aceitam aquele bem. Então, eu aceito aquele bem porque eu sei que outra pessoa vai poder aceitar e quando eu quiser comprar alguma mercadoria, eu vou poder usar aquele dinheiro de novo. O dinheiro o primeiro dinheiro que ficou conhecido, né, foi o ouro. Mas antes do ouro, outros itens foram usados como dinheiro. Então, por exemplo, o Império Romano usava sal, né, como dinheiro. Pagava até o salário vem disso. Mas o sal tem um grande problema. Toda vez que alguém fazia alguma expedição, faltava cheio de sal. E isso é terrível para dinheiro, porque uma hora você tinha um certo volume de sal e do nada aumentou 20% porque o cara foi para uma expedição. Né? Então isso era péssimo. Né? Com o tempo a humanidade descobriu que o ouro, né, ele era o bem que ele tinha uma característica muito importante. Ele não era produzido pelo homem. O homem até extrai da natureza, né, o ouro, mas essa extração é limitada pela natureza. A natureza criou uma certa quantidade de ouro e não adianta, a gente não vai conseguir produzir mais do que isso. E quando a gente estuda dinheiro, a gente tem que estudar o que é o poder de compra do dinheiro. Porque, na verdade, não interessa muito quanto dinheiro você tem na sua conta bancária. Isso não vai mudar absolutamente nada na sua vida. O que interessa é o que você pode comprar com aquele dinheiro. Isso é que você está interessado. Então, o poder de compra, ele pode ser escrito como o preço do dinheiro. Ele seria o inverso, né, dos preços dos bens em relação ao dinheiro. Porque o preço de um bem, né, é o quanto de dinheiro você pode trocar por aquele bem. Então, por exemplo, 1 quilo de arroz custa R$4. 1 quilo de feijão custa R$5. 1 litro de leite, R$3. Né? $1, R$3. Então, o poder de compra de $300 seria 75 quilos de arroz, né? 60 quilos de feijão, 10 litros de leite, né? $100. Né? Isso está bem desatualizado, né? Mas então assim que se define o poder de compra. Isso é que a gente quer maximizar. A gente quer maximizar a quantidade de bens que a gente pode comprar com o nosso dinheiro no futuro. E aqui estão as vantagens do ouro e da prata, né? Porque eles se tornaram o primeiro dinheiro do livre mercado. E aqui eu destaco, né, que eles são facilmente reconhecíveis e muito difíceis, praticamente impossíveis de se falsificar. Essa característica foi decisiva para que eles se tornassem o dinheiro mais utilizado nos tempos passados. E até hoje em dia permanecem com grande importância. E uma pergunta muito comum, né, algumas pessoas sempre perguntam, o dinheiro precisa ser um bem que tenha alguma aplicação, ou seja, o dinheiro pode ser um bem que seja só o dinheiro? E a minha resposta é que sim, porque o ouro e a prata eles têm outras aplicações, né? Por exemplo, joias, eles podem ser usados até como condutores de eletricidade, né? Mas 90% da demanda de ouro deriva exclusivamente do seu uso monetário. Então, se por acaso amanhã, né, proibissem o ouro como ativo financeiro, 90% da demanda é só por causa disso, né? Só o preço do ouro ia despencar. Né? E agora a gente vai estudar a teoria austríaca dos ciclos econômicos, que é proposta por Friedrich von Hayek, que foi prêmio Nobel de Economia justamente por essa tese. E vamos passar aqui. Ele explica o que é as taxas de juros. A taxa de juros que a gente ouve falar tanto aí no noticiário, ela nada mais é do que o preço do dinheiro. Para qualquer pessoa, é melhor consumir no presente do que consumir no futuro. Você prefere, por exemplo, fazer uma viagem hoje ou fazer uma viagem daqui a 10 anos? Né? Você vai preferir fazer hoje. Né?
Mas você pode pensar em fazer daqui a 10 anos se você fizer uma viagem melhor, né? Então, a taxa de juros ela tem a ver com isso. Vamos supor, eu posso abrir mão de R$100 hoje se eu ganhar 110 no futuro. E outra pessoa, ela já pensa diferente, já pensa assim, eu quero gastar dinheiro hoje, então eu prefiro gastar 100 hoje e mesmo que no futuro eu tenha que pagar 150. Então, eu posso fazer um acordo com essa pessoa, e um acordo de empréstimo, essa pessoa vai me emprestar, por exemplo, a 120, eu dou R$100 para ela agora e no futuro ela me paga 120. Todos os dois saem mutuamente satisfeitos, né? E o 20%, né? 20% seria a taxa de juros envolvida. A maior importância da taxa de juros é que ela funciona como sinal aos investidores. Porque quanto mais pessoas existem dispostas a emprestar, ou seja, quanto mais poupança você tem num determinado país ou uma região, menor vai ser a taxa de juros, por questão de oferta e demanda. E, por outro lado, quanto maior for a taxa de juros, significa que tem mais pessoas querendo dinheiro emprestado e poucas pessoas têm poupança para emprestar. Então, a taxa de juros vai ser alta. Então, uma taxa de juros baixa funciona como um sinal. Invista, porque se você investir, as pessoas vão ter dinheiro para consumir no futuro. E agora, como o governo distorce a taxa de juros, o governo vai lá, vamos supor que tem um shopping, né? O cara está pensando em construir um shopping, o JCPM, por exemplo, está pensando em construir um shopping, mas ele olha assim para a taxa de juros e a taxa de juros está muito alta. Aí ele pensa assim, poxa, eu não vou construir um shopping porque o pessoal não tem dinheiro para consumir no futuro. Mas o governo ele não quer perder os empregos, né, que seriam gerados na construção, né, no funcionamento do shopping e tudo mais. Então ele vai lá, imprime dinheiro, coloca nos bancos, aumenta a oferta de dinheiro, o que diminui a taxa de juros. Diminuindo a taxa de juros, eu tenho um sinal ruim, porque o dono do shopping vai pensar assim, ora, a taxa de juros está baixa, então eu vou investir. Vou investir porque as pessoas têm dinheiro para consumir no futuro. Só que essa premissa é falsa. O resultado é que você fez um investimento ruim. Por quê? Você fez um investimento baseado numa premissa que não é verdadeira. Então, no futuro, aquele seu negócio vai quebrar e o que vai acontecer é uma depressão. Isso aqui é uma crise. E só para a gente estudar aqui o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, em 1992, o Bill Clinton editou o Community Reinvestment Act. E o Community Reinvestment Act, ele basicamente proibia os bancos de negar dinheiro emprestado para pessoas, né, pobres que queriam comprar uma casa. Então, o que acontece com isso é que aumentou muito a quantidade de dinheiro disponível no mercado imobiliário. Porque agora, gente que não conseguiria um empréstimo em condições normais, agora sim teria empréstimo porque simplesmente o banco não podia negar. E os bancos eles entraram nisso porque eles sabiam que se acontecesse alguma coisa, se eles quebrassem, se eles concedessem muitos empréstimos ruins, o governo ia lá, imprimia dinheiro e injetava neles. Então foi uma relação aí, né, digamos, de confiança entre o governo e os bancos. O resultado disso é que abaixou as taxas de juros, o preço dos imóveis explodiu, a famosa bolha imobiliária, e na Bolsa de Valores se reverteu como a bolha.com, que foi um período de grande valorização de muitas ações da área de tecnologia, e logo depois teve uma queda brusca da Bolsa. Em 2008, voltou, né, a famosa crise do subprime. A crise do subprime, na verdade, ela nasceu em 92. Em 2009, numa tentativa de resolver o subprime, o Fed simplesmente aboliu a usura, né? Ou seja, proibiu a taxa de juros. Vamos dar uma olhada aqui nesses gráficos, em que a gente tem, lá em cima, a taxa de juros nos Estados Unidos. Vocês vão observar aqui que em 92, logo depois do Housing Act Care, foi o primeiro período da história americana em que a taxa de juros foi abaixada, né? Ela foi para cerca de 3%. Então, logo depois, o índice de ações, né, começou a se apreciar. Quando o Fed elevou a taxa de juros, Fed é o Banco Central Americano, tá? Então, quando o Fed elevou a taxa de juros, né, logo em seguida veio a bolha.com, né, ou seja, desvalorização dos ativos. Logo depois, lá depois de 2000, mais ou menos 2002, por aí,
o governo americano voltou a baixar as taxas de juros. E as ações voltaram a subir. E logo depois, quando ele aumentou a taxa de juros, despencou as ações. Isso aqui foi a crise subprime. E uma coisa interessante, né? Na época da crise subprime, a gente chegou a ter uma taxa de juros de cerca de 1%, e o índice SP500 foi para um pouco mais de 1.500 pontos. Hoje em dia, a taxa de juros dos Estados Unidos é de 0,25% há mais de 5 anos, ou seja, nunca houve um período tão grande de taxas de juros baixas. O SP500 está em 2.000 pontos, né? E tem gente que acha isso normal. Isso aqui é mais uma bolha muito pior do que essas duas. Tá? Isso vai explodir alguma hora. Vamos passar o slide. E agora a gente vai entender por que o ouro se aprecia. Mas antes de entender por que o ouro se aprecia, ele tem que entender se isso é bom. Você gostaria de ter um dinheiro que você não precisasse fazer nada, ele simplesmente ganha valor com o tempo? Você gostaria que o dinheiro que está na sua mão, ele se valorizasse com o tempo? Porque hoje em dia o que a gente tem é o contrário, né? A inflação basicamente é o dinheiro perdendo valor. Você gostaria que fosse o contrário, né? Essa figura mostra bem, né? O dólar, ele vai derretendo com o tempo, vira pó. E esse aqui é o gráfico do ouro em relação ao dólar. Até 1971, existia o princípio da conversibilidade. Você podia chegar a qualquer momento no Fed e trocar $100 por 15 gramas de ouro. E esse aqui mostra o preço da onça, ou seja, dos 15 gramas de ouro. Em 1971, o presidente Nixon acabou com essa conversibilidade, né, viu que era impossível, porque o governo americano estava imprimindo dólares, né, e em uma hora, se todo mundo resolvesse sacar o ouro, ia acabar o ouro do país. Então ele acabou com a conversibilidade e simplesmente o ouro nunca mais parou de se valorizar em relação ao dólar. Sendo interessante, né, que agora a gente está vivendo um período, né, diferente, em que o dólar está ganhando valor em relação ao ouro. Né? Mas vale lembrar que isso também aconteceu antes do subprime, está ali. Né? Antes do subprime, o dólar também estava ganhando valor em relação ao ouro. E se a gente comparar o ouro com o real, né, aí é que a valorização do ouro ainda é mais expressiva, porque o real também se desvalorizou em relação ao dólar. Mas vamos entender aqui mais sobre a inflação monetária. Uma moeda fiduciária é aquele dinheiro de papel que a gente usa. Ele pode ser impresso a qualquer momento. É diferente do ouro, que o ouro ele é da natureza. Né? Então, qual seria o exemplo de moeda fiduciária? Todas. Todas as moedas do mundo são fiduciárias. E a inflação é justamente a quantidade de dinheiro, o aumento da quantidade de dinheiro na economia. Ou seja, quando o governo imprime mais dinheiro. Só que aí você tem que entender o seguinte. Vamos supor que amanhã o Banco Central resolvesse duplicar o dinheiro que está na conta de todo mundo. Né? Se acontecesse isso, ele duplicou o dinheiro, mas dinheiro não é riqueza. Dinheiro é só um meio de troca. Então, quando você fosse tentar gastar aquele seu dinheiro, né, na verdade, os bens da economia ainda estão os mesmos. Então, todo mundo ia duplicar os preços. Né? Então, não ia mudar absolutamente nada. Mas o que acontece não é assim. A inflação não é desse jeito. Né? A inflação é o seguinte, o governo imprime dinheiro para ele. Então, ele gasta dinheiro nos projetos e tudo mais. Então, as primeiras pessoas que pegam aquele dinheiro ainda conseguem comprar com preços baixos. Depois à medida que vai passando o tempo, que o dinheiro vai circulando na economia, os preços vão aumentando. E as últimas pessoas que recebem aquele dinheiro, elas só pegam os preços altos. Então, a inflação ela enriquece alguns, que são os primeiros que recebem o dinheiro, e empobrece outros. Daqui somos nós, os últimos que recebem esse dinheiro inflacionado. E a conclusão sobre a inflação, que é por isso que a inflação destrói o seu poder de compra, é que quanto mais dinheiro existe, menos ele vale. Tá? Então, essa foto aqui mostra a Alemanha, né? Crianças brincando com dinheiro. Né? A Alemanha, nos anos 20, ela sofreu uma das maiores hiperinflações da história. E aqui vocês veem as crianças brincando com uma pilha de mais ou menos 1 milhão de marcos. Então, vamos passar aqui para as inflações mais severas. Né? Eita, tá aqui.
Então, na Alemanha, os preços duplicavam a cada 3,7 dias. Então, só para a gente fazer um experimento, assim, imagina que você pegasse todo o dinheiro que você tem, né, não só na sua bancária, mas em todo lugar, e deslocasse 15 vírgulas. Tenta comprar alguma coisa com isso. Então, basicamente, era isso que acontecia na Alemanha em pouco mais de um ano. E teve piores, né? Teve, por exemplo, a Hungria, né, que a inflação quase dobrava no mesmo dia o preço dos bens. Sobre isso, o Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, ele tem uma bela frase. Ele fala que o problema básico da moeda tradicional é toda a confiança que você precisa ter para que ela funcione. Então, para que o real funcione, você precisa confiar no governo, você precisa confiar no Banco Central, você precisa confiar nos políticos, enfim, você precisa confiar em muita gente. E a história é repleta de quebras dessa confiança. Como a que a gente viu agora do marco alemão. Hungria, né, Zimbábue, são vários exemplos. E agora vamos entender por que o ouro se aprecia, né? O ouro se aprecia porque ele não é inflacionado, certo? Então, o avanço tecnológico faz com que os bens fiquem mais baratos, mas o ouro, né, a oferta de ouro permanece a mesma, então o ouro se aprecia, certo? Ele pode comprar mais bens no futuro. Agora, a consequência disso é que a gente vai imaginar dois empresários, né, João e José. E João é um gênio, tá? Ele abriu uma empresa aqui no Brasil, investiu R$100 mil em 2011 e conseguiu um retorno de 20% ao ano, que é um retorno muito bom. É um retorno muito bom. E José, ele não sabia nem multiplicar direito, ele pegou e você vai comprar ouro, né? Quem você acha que se deu melhor? Em 3 anos, né, se você pegar os 20%, né, ao ano, João conseguiu R$152 mil. E José comprou as 43 onças de ouro, né? Onça é 15 gramas, tá? E hoje ele tem R$159 mil. Então, investir em ouro foi muito mais melhor, né? Investir em ouro foi muito melhor do que você investir, por exemplo, em ações, investir até em empresas, né? Simplesmente pela desvalorização do real nos últimos anos. E aqui uma conclusão importantíssima, que as moedas não fiduciárias, ou seja, o ouro, e também as moedas digitais, ou seja, aquelas que não podem ser impressas livremente, né? Elas são importantes reservas de capital contra políticas inflacionárias. Então, ali na Alemanha, quem estava protegido, né, quem estava protegido da inflação, era quem tinha ouro. Quem tinha ouro ali nos anos 20, lá na Alemanha, se deu muito bem, não sofreu com um preço que duplicava a cada 3 dias. E agora isso está acontecendo na Grécia. A Grécia, como vocês sabem, né, tem todos aqueles problemas lá, né, e o pessoal tinha medo que a Grécia saísse da zona do euro, porque uma das consequências do não prosseguimento das negociações seria que ela seria expulsa. E os gregos, eles foram proibidos, na verdade. O governo grego decretou um feriado bancário em que você só podia sacar 60 euros por dia. Então, basicamente, o governo grego confiscou a poupança dos seus cidadãos. Foi isso que aconteceu. E os cidadãos começaram a usar Bitcoin. Eles começaram a trocar euros por Bitcoins, e assim eles podiam evitar que, de repente, o governo dissesse, ó, todo mundo que tem euro agora esquece, é dracma, e o dracma a gente vai inflacionar do jeito que a gente quiser. Porque o dracma grego sempre foi uma moeda fraca, sempre foi uma moeda que perdia muito valor em relação ao euro. Na verdade, sempre perdia valor em relação ao dólar, né? Quando o euro passou a existir, né, os gregos abandonaram o dracma e foram para o euro. E agora vamos ver, né, quando é que foi que nasceu essa história de dinheiro digital, né? E eu coloco essa foto aqui porque as pessoas vão se surpreender, né? Porque quem inventou o dinheiro digital foi o governo, né? Existe essa frase aqui, um crítico do Bitcoin, o Nikola Gartchev, ele fala que não podemos ter um dinheiro que depende de outra tecnologia, no caso a internet, e que assim o Bitcoin jamais utilizaria o nível de universalidade e flexibilidade que o dinheiro material, ou seja, que a gente usa de papel, permite por sua natureza.
Só que o Gershev está esquecendo, né, que a maior parte do dinheiro que existe na economia é simplesmente dinheiro virtual. Né? Existe o chamado sistema de reservas fracionárias. Quando você deposita dinheiro no banco, na verdade o banco só é obrigado a guardar um percentual do que você depositou. Então, vamos supor que seja 20%, você deposita lá R$100, 20 ele guarda e os outros 80 ele empresta para outras pessoas. Essas outras pessoas vão depositar também, uma parte ele vai guardar, outra parte ele vai emprestar de novo. Então, isso é que é o sistema de reservas fracionárias. Né? Seu dinheiro ele não está guardado lá no banco. Seu dinheiro está circulando lá no banco. E aqui, né, é o que a gente vai falar sobre moeda escritural, que é a linguagem dos bancos. Né? Moeda escritural é aquela que só existe na forma de dígito eletrônico. Ou seja, esse dinheiro que o banco sai emprestando. Né? E o Brasil é até responsável nesse quesito, né, que só 52% do dinheiro é escritural. Então, se todo mundo quisesse sacar dinheiro hoje, só 52% das pessoas iam conseguir. Em outros países, esse percentual é bem maior. Né? Na verdade, se todo mundo quisesse sacar dinheiro hoje, 52% do dinheiro não existe. Só os 48% iam conseguir. Né? Em outros países isso é bem pior. Né? Por exemplo, na União Europeia, cerca de 80%. Na Suíça, 85%. Então, na Suíça teve um caso recente em que fundos de investimento quiseram sacar dinheiro e o Banco Central Suíço simplesmente falou: não, vocês não têm o direito de sacar o seu próprio dinheiro. E por quê? Né? Porque o seu dinheiro não é seu. Né? O seu dinheiro não existe. Lembra disso? O seu dinheiro só existe na forma de dígitos eletrônicos. Tá? Então, esse tipo de risco é o que a gente quer evitar quando a gente quer usar o Bitcoin ou qualquer outra moeda digital. Tá? E agora vamos falar das moedas digitais. Né? Além do Bitcoin, eu coloquei também o Litecoin, que também está sendo bastante utilizado, né? Está crescendo muito. E como é que funciona o Bitcoin? O Litecoin funciona muito bem parecido com o Bitcoin. Na verdade, o Litecoin é uma tentativa de melhorar o Bitcoin. E o Bitcoin é uma moeda digital criptografada e um sistema de pagamentos online. Ou seja, ele é o dinheiro e é também o sistema de pagamentos. Tá? E o Bitcoin ele é baseado no sistema open source, ou seja, código aberto. Né? Quem é da área de informática sabe mesmo o que significa. O Bitcoin opera numa rede peer-to-peer, ou seja, não existe um banco central. Isso é muito interessante. Todas as pessoas, todos os nós da rede, né, todas as pessoas que têm bitcoins, que compram e vendem bitcoins, elas podem se conectar diretamente, sem precisar de nenhum intermediário. Então, essa é a grande vantagem das moedas digitais, em particular do Bitcoin, é que você é seu próprio banco, né? Você não depende de um banco central. Todos nós somos fornecedores e consumidores da rede. Né? E a criptografia é o sistema de codificação de mensagens. A criptografia funciona da mesma forma que funciona para o dinheiro, para o real. Né? O real de computador, né, que o dígito eletrônico, ele segue exatamente, a criptografia tem a mesma ideia. Né? Ela serve para impedir a falsificação, ou seja, impedir que uma outra pessoa, que não seja um governo ou um banco, né, falsifique reais. Né? O governo e o banco podem falsificar à vontade, através da inflação. Né? Ele impede os gastos duplos, ou seja, se eu gastar, vamos supor, se eu pago R$10, eu tenho que... não posso mais ter aqueles R$10 disponíveis, porque isso é diferente de um arquivo de computador. Quando eu passo um arquivo de computador para você, eu continuo com ele. Né? Continuo com ele no meu computador. Mas com dinheiro isso não pode ser assim. Né? O dinheiro ele tem que... se eu gasto, eu fico sem aquele dinheiro. Seria bom se não fosse assim, né? Então, a criptografia serve para isso. Né? E também para a segurança, né? Impedir que um usuário utilize uma moeda de outro usuário. Então, a criptografia é muito parecida com o que já existe, o que sempre funcionou para as moedas fiduciárias, né? Para o real, para o dólar. E o código aberto, ele permite que qualquer usuário seja um desenvolvedor do Bitcoin. Isso aqui é uma particularidade do Bitcoin. Né? Nem todas as moedas digitais são assim. Mas, no caso do Bitcoin, não existe
uma autoridade central que dite as regras, ou seja, o Bitcoin é totalmente descentralizado. Isso faz com que o código seja mais flexível, porque você vai ter pessoas de todo mundo, desenvolvedores de todo mundo, preocupados ali em melhorar a qualidade da moeda. Só uma curiosidade, que o Bitcoin, né, esse sistema aí de código aberto, ele funcionou aí por cerca de 10 meses sem nenhuma transação de Bitcoins. Então, várias pessoas do mundo inteiro ficaram lá desenvolvendo, programando, né, estudando, mesmo sem a moeda ser utilizada de uma única vez. A primeira vez que ela foi utilizada foi na compra da pizza, que a gente viu lá, né? Espero que a pizza tenha sido muito boa. E a pergunta, né? É possível um sistema monetário ser tão descentralizado como é o caso do Bitcoin? E a minha resposta é que sim, e funciona muito bem. E o melhor exemplo que a gente tem disso é o Panamá. Panamá, aqui em cima, né, na América Central, né, o Panamá não tem banco central. Existe uma emenda que está aqui, né, na Constituição do Panamá, que diz: nenhum dinheiro de papel será imposto como a moeda oficial da República. Portanto, qualquer um indivíduo pode rejeitar qualquer cédula que ele, porventura, considere indigna de confiança. Então, o Panamá não tem uma moeda oficial, né? Por muito tempo, o Panamá usou, até hoje ele usa bastante o dólar, mas se os panamenhos, né, se eles começarem a desconfiar do dólar, eles podem usar outra moeda que eles quiserem. Né? E o Panamá, ele é uma ilha de prosperidade na América. Então, para vocês terem uma ideia aqui do crescimento, né, do PIB Panamá, ele sempre está acima de 6% ao ano. Então, enquanto outros países aí, quando tem o crescimento está sempre oscilando, às vezes negativo, às vezes entre recessão, o Panamá está sempre com um crescimento aí altíssimo, na casa de 6% ao ano. E a inflação de preços no Panamá também é baixíssima, né? Em alguns anos já chegou a ser perto de zero, né? E, enquanto, por exemplo, aqui no Brasil é 7%, né? Agora todos os cálculos estão apontando para quase 10%. Né? E o Panamá, muito tempo, passou com inflação baixíssima. E agora vamos fazer uma comparação entre os vários tipos de moeda, né? Entre o dinheiro de papel, o ouro e o Bitcoin. Então, o ouro ele tem duas vantagens muito boas. A primeira é que o ouro tem muita durabilidade. Né? E segundo é que a oferta é limitada. Isso aí é o principal. Significa que ninguém pode imprimir ouro. Como acontece com o papel. Já o papel ele tem duas vantagens. A divisibilidade, né? Porque, vamos supor assim, eu vou comprar alguma coisa que seja bem barata, vamos supor, um clips. Se eu vou comprar um clips com ouro, vai ser meio ruim eu cortar o ouro, né, tudo mais. Às vezes até o ouro pode perder um pouco das suas propriedades, né? E no caso do papel, não. No caso do papel, você pode chegar assim, faz uma moeda aí de 10 centavos, de 1 centavo, né? Se quiser diminuir, não, bota 0,0001 dólar, né? Então é fácil fazer isso com papel. E outra é a homogeneidade do papel, né? Então, todas as moedas de um real, por exemplo, elas são iguais, né? Mesmo que elas sejam até diferentes uma da outra, em termos de aspecto, mas elas são iguais, né? Não existe nada que... Ninguém vai diferenciar uma moeda de real da outra. E o mesmo não acontece com o ouro, porque o ouro ele tem impurezas. Então o cara vai dizer assim, eita, você cortou esse ouro ao meio, mas esse ouro que você me deu aqui, ele é mais impuro do que esse de cá. Então não vale a mesma coisa. Tá? Então, o Bitcoin, ele simplesmente combina a vantagem do ouro com as vantagens do papel, né? Porque o Bitcoin ele tem alta durabilidade, tem, na verdade, infinita, né? Ele é um arquivo de computador. Divisibilidade também infinita. Atualmente o Bitcoin tem 8 casas decimais, mas a qualquer momento, se precisar, pode criar 9, 10, né? É ilimitado. Também tem alta homogeneidade, né? Os Bitcoins são todos iguais entre si. Oferta limitada como ouro, né? No caso, o ouro é limitado pela natureza. O Bitcoin, a oferta é limitada pela matemática, pela criptografia. E o Bitcoin acrescenta ainda uma vantagem que os outros dois não têm, que é a dependência de terceiros.
No caso do ouro, você vai precisar de casa de fundição para fazer a moeda, você vai precisar de alguém que ateste a veracidade, né, se o ouro realmente é verdadeiro. No caso do papel, você vai precisar de toda essa estrutura de bancos, né, e tudo mais que a gente tem. E o Bitcoin não. Bitcoin, existe corretora de Bitcoin? Existe, né? Mas a corretora ela só facilita a compra e venda. Se você quiser vender diretamente, você é seu próprio banco. Então você não precisa, ela só lhe ajuda, mas não é indispensável, como é o caso das moedas do real, do dólar, né? Das moedas fiduciárias. Certo? Então, quanto ao futuro, o que é que eu vejo no futuro? Essa foto aí durante um protesto na Grécia é o que, para mim, é o futuro a respeito das moedas. Né? Então, o que você vê é um cara aí queimando uma nota de euro, né? E eu espero que essa pessoa resolva usar moedas digitais. Né? Para mim, esse é o futuro. Por quê? Né? Existe uma teoria do Peter Surda. Ele fez uma tese de mestrado dizendo o que é que as pessoas levam em consideração na hora de escolher uma moeda. E ele elencou esses 3 fatores principais. Liquidez, que é a facilidade de trocar a moeda, ou seja, de trocar a moeda por um bem, né? Isso é a liquidez da moeda. Reserva de valor, ou seja, se a moeda ela perde valor com o tempo, como é o caso do dinheiro de papel, ou se ela ganha, como é o caso do ouro. E os custos de transação, né? Porque quanto você vai gastar para fazer uma compra. Né? No caso, por exemplo, do banco, você vai fazer uma transferência, você tem que pagar um TED. Né? O TED pela internet é R$ 7,95. Então, isso é um custo de transação que tem que ser levado em conta. E, no caso das moedas digitais, a liquidez é pequena. Né? É difícil você realmente fazer uma compra usando moedas digitais. Não é todo mundo que aceita. E, embora hoje em dia já existem certos avanços em relação a isso. Por exemplo, já existe cartão de débito funcionando à base de bitcoins. Você pode ter uma conta de bitcoins e você pede um cartão de débito. Tem várias empresas que trabalham com isso. E aí você pode usar o seu cartão de débito diretamente vinculado à sua conta em bitcoins. Na hora que você for fazer a transação, ele vende seus bitcoins pela moeda local e paga o vendedor. Né? Então, é uma facilidade que já existe. Mas, mesmo assim, a liquidez do bitcoins é baixa, mas ela tem tudo para crescer, né? Por causa dos outros 2 fatores. Em questão de reserva de valor, as moedas digitais são excelentes. Né? No caso do Bitcoin, a oferta é limitada a 21 milhões. Então, só existem 21 milhões de Bitcoins. E no caso do Bitcoin, ele funciona mais ou menos parecido com o ouro. Existe um algoritmo, à medida que você pode ser um minerador de Bitcoins. Então, à medida que você vai resolvendo esse algoritmo, você vai ganhando Bitcoins como recompensa. Então, atualmente, o Bitcoin tem cerca de 14,5 milhões já em circulação. E o que se espera é que em 2020 já 95%, 90% já estejam minerados. E só em 2140 todos os bitcoins estejam minerados. Então, isso já é um grande avanço, porque você nunca sabe quanto real vai existir amanhã. Amanhã o governo pode chegar assim e dizer, não, a gente vai imprimir um monte de real porque a gente quer. E você não tem nenhuma proteção quanto a isso. No caso do Bitcoin, a oferta é limitada, né, pela matemática. Vale lembrar que isso aqui são previsões, tá? Se os mineradores forem mais eficientes, eles vão trazer mais rápido. Né? Se por acaso eles não forem tão bons quanto esperado, eles vão trazer mais devagar. Mas pelo menos você sabe que de 21 milhões não passa. Tá? E questão de custo de transações, essa aí é outra vantagem, que são extremamente baixos em relação a outras alternativas, principalmente se você estiver falando de transação internacional. Porque no caso de uma transação internacional, você vai ter que pagar conversão de moeda, que você sempre vai ter que pagar um adicional para o banco. Né? Se você tentar comprar dólar no banco, você não vai pagar o dólar comercial, você vai pagar uma coisa a mais. Né? Então já é um custo de transação. Você vai ter que pagar, né, transferência internacional, né, que é bem mais cara que a transferência interna.
E no caso do Bitcoin, não. No caso do Bitcoin, simplesmente você transfere. Tá? Os custos de transação são ridiculamente baixos. Você só vai ter que pagar uma corretagem ali das corretoras envolvidas. Se você usar a corretora, né, você pode simplesmente fazer diretamente. Tá? E ele vai facilitar muito. Né? Inclusive, o Bitcoin ele tem sido apontado como uma solução para você enviar dinheiro para países pobres, lá na África, por exemplo. Porque os custos de transação envolvidos são... Muitas vezes eles inviabilizam a transação, né? E principalmente em transações pequenas, né? E no caso do Bitcoin ele acaba com esse problema, né? E outra coisa importante é que não tem custos de transporte e armazenagem. É uma coisa que a gente não para pensar, né? Mas tanto no dinheiro de papel como no ouro, é necessário você tem que contratar carro forte, né? O supermercado, né, por exemplo, toda vez que ele vai precisar transferir dinheiro de um lugar para o outro, ele tem que chamar um carro forte, né? Ele vai ter que contratar escolta e tudo mais, né? E no caso do Bitcoin, ele é puramente corpóreo, né? Ele é puramente digital, não vai ter esse custo, né? Esse custo, às vezes, a gente não entra muito na nossa cabeça porque a gente não paga, né? A gente não paga por isso, mas, na verdade, isso vem no custo dos produtos que a gente compra. Então, essa economia também é um ganho de eficiência muito importante. Tá? E, vou passar aqui, né? Vamos falar agora das vantagens das moedas digitais. Primeira delas, a aceitação global, né? No mundo inteiro, não tem restrição nenhuma, né? Não é que nem o dólar que só é aceito nos Estados Unidos, não é que nem o real que é só aceito no Brasil. Você pode usar no mundo inteiro. Segundo, a oferta limitada, né? Isso aí é fundamental, né? Oferta limitada. Terceiro, pouco se fala, privacidade, né? Enquanto todas as suas transações, por exemplo, você vai usar um banco, você tem que colocar seu CPF, né? E aqui não, né? Aqui você é protegido, você vai ter um codinome, toda transação que você fizer. Então, ninguém vai saber o que é que você está comprando, o que é que você está vendendo, o que é que você está fazendo. E o quarto é a desnecessidade do sistema bancário. Como eu falei, existem corretores de bitcoins, mas é só para facilitar que eu compre e venda. Mas se eu quiser, eu não uso. Mais vantagens. Proteção contra fraude, né? Isso é fundamental, né? A criptografia, ela é importantíssima, né? Taxas de transação baixíssimas, né? E velocidade na transação. Então, não tem mais aquele negócio de você tem que esperar até o outro dia para o seu depósito chegar, né? O Bitcoin faz tudo pela internet, né? Você derruba os custos para zero, né? É muito rápido. Você vai fazer uma transferência daqui para os Estados Unidos, é como você tá transferindo um vídeo do YouTube, por exemplo. Chega praticamente instantaneamente. E como investimento, agora eu vou falar especificamente do Bitcoin, tá? Mas é claro que esse raciocínio se aplica a qualquer outra moeda digital, né? O preço de uma moeda é determinado pela oferta e demanda. Então, é por isso que a inflação ela acaba com o valor da moeda, né? Porque aumentou a oferta, então diminuiu o preço dela em relação às outras. No caso das moedas digitais, a oferta é limitada, certo? Agora, a demanda é crescente. Por que a demanda é crescente? Porque cada vez mais pessoas estão percebendo a vantagem que existe de você operar moedas digitais em vez de operar o real, ou em vez de operar o dólar, tá? Então, a tendência do Bitcoin é de se apreciar, ou seja, de se valorizar com o tempo, né? Claro que, aí você vai dizer, não tem nenhum risco nisso aí, né? Claro que você tem um risco, né? O risco que você corre é de que o software, enfim, não é perfeito, né? Todos os softwares aí sendo desenvolvidos, né, não são perfeitos, obviamente. Então, mas aí você está protegido pela questão da concorrência. Existe uma concorrência entre moedas. Lembra que não é só o Bitcoin, existem 80, né? Cada dia surge mais. E essas moedas competem entre si, e aquela que oferecer as melhores propriedades para o usuário, ou seja, aquela que oferecer, não, a gente tem realmente protege contra fraude, a gente realmente tem um bom sistema de criptografia, realmente não dá para imprimir novas da nossa moeda. Então, essa moeda é que vai sendo selecionada pelo mercado. Então, quando houver qualquer problema aí com a moeda digital, você vai ficar sabendo, né?
é totalmente diferente de uma dinâmica quando você opera com uma moeda forçada, com uma moeda fiduciária, que é como o real, que ele pode simplesmente ser impresso pelas políticas econômicas, né? E aqui está a cotação do Bitcoin, tá? No tempo, né? O Satoshi Nakamoto ele esperava que o Bitcoin alcançasse o valor de $1 lá para o ano 2020, né? Então, o Bitcoin sempre falou centavos de dólar, até menos de centavos, né? E o $1, na verdade, ele atingiu em 2013, mas ele foi de $1 para $1.000. E agora ele caiu de $1.000 para cerca de 250. Né? Hoje, atualmente, ele está em 253. Né? Então, poxa, eu perdi um quarto de valor. Né? Você está falando que é uma moeda segura e ela perdeu um quarto do valor. Mas, veja só, o que aconteceu aqui, né, é a famosa bolha. Tá? O Bitcoin começou a estar em evidência, né, começou a muita gente falar daquilo ali, e era algo que ninguém falava antes. Então, todo mundo, vamos comprar e tudo mais. Então, houve uma certa especulação. Né? E isso elevou o preço para cima. Tá? Mas essa queda aqui, de maneira nenhuma, acaba com a moeda. O fato de ter havido uma bolha anteriormente, de maneira nenhuma prejudica a moeda, porque isso aqui não foi simplesmente uma questão de que mais pessoas passaram a usar o Bitcoin, só que agora vendedores de Bitcoins. Então, por exemplo, empresas que antes não aceitavam Bitcoins passavam, não, a gente aceita, aí o cara pega, compra em Bitcoins, e essa empresa vai lá e vende o Bitcoin. Então, isso tem puxado o preço para baixo do Bitcoin, mas isso é uma característica positiva, porque o Bitcoin está deixando de ser aquela moeda especulativa que o pessoal dizia assim, mais cedo ou mais tarde vai acontecer algum problema com as moedas de papel, então vamos se proteger com Bitcoin. Para ser uma moeda realmente moeda. Né? Pessoas estão cada vez mais aceitando Bitcoin. Tá? Então, eu enxergo essa acomodação aqui que está acontecendo como algo positivo. Né? Esse período aqui realmente não vai acabar com a moeda. A tendência do futuro, você tem que ter em mente que, no longo prazo, a tendência dele é realmente de ganhar valor em relação aos bens. Né? Então, se você tiver um Bitcoin hoje, e no futuro, esse um Bitcoin vai comprar mais do que ele compra hoje. Tá? E isso é que é importante. Né? É um tipo de enriquecimento, isso é um enriquecimento, mas diferente. Né? Não aqui a gente não está interessado em ganhar juros, embora possa existir, né? Nada impede de existir um mercado bancário no Bitcoin. Né? Mas aqui o centro não é simplesmente ganhar juros, é simplesmente ganhar poder de compra. Esse é que é o sentido de investir em Bitcoins. E minha conclusão, né, é que as moedas digitais elas realmente vieram para ficar. Né? Quem adota moeda digital não vai querer voltar à moeda de papel, certo? Porque simplesmente eles são melhores em tudo. Né? Eles combinam as vantagens do ouro e do papel. Tá? Então, aqui alguns livros, né? O Bitcoin, a moeda na era digital, do Fernando Ures, Desestatização de dinheiro, do Hayek, né, que é o prêmio Nobel. Né? Todos eles estão de graça no site do Mises Brasil. E também a tese de mestrado do Surda, né, Economics of Bitcoins. Então, se agora alguém tiver alguma pergunta... Do Litecoin? Não, você perguntou a diferença do Bitcoin e Litecoin, né? Digamos, o Litecoin é uma tentativa de aperfeiçoar o Bitcoin. Né? Então, por exemplo, algumas diferenças. O Litecoin ele tem 84 milhões, enquanto o Bitcoin tem 21 milhões. O Litecoin ele estudou alguns problemas do código aberto do Bitcoin, né? E resolveu. Por exemplo, teve um escândalo lá no Bitcoin com a corretora MTGOX, que essa corretora ela faliu, né? E fechou as portas. Certo? Então as pessoas... E o meu dinheiro? O que é que eu vou fazer? Mas, como eu disse, o Bitcoin não é... O seu dinheiro não está no banco, o seu dinheiro é seu. Né? Então, esse dinheiro pode ser recuperado. Mas, no caso, as pessoas passaram por problemas por causa disso. Né? Então, o Light tentou amenizar esse tipo de problema. Tá? Isso aí precisa ser bem
Você tem que ir bem a fundo assim, na estrutura do Light para entender o que ele fez, certo? Mais alguma pergunta? Diga. Né? Se existe alguma empresa por trás do Bitcoin, né? O Bitcoin ele foi criado pelo Satoshi Nakamoto, né? O Satoshi Nakamoto ele chegou num blog e falou assim: eu criei uma moeda, criei um sistema de pagamento, vocês usam se você quiser. Então, foi assim, não existe uma empresa por trás do Bitcoin. O que existe foi um grupo de desenvolvedores totalmente descentralizado. Essas pessoas se interessaram pelo assunto, né, e começaram a programar, começaram a desenvolver todos os algoritmos, foi como eu falei, foram 10 meses de trabalho sem que houvesse nenhuma única transação em Bitcoin. Então, eram pessoas que realmente acreditavam. Tá? Agora, outras moedas, existem empresas que fabricam a moeda realmente. Tá? Então, o Bitcoin especificamente, não, foi desse jeito. Mas outras, por exemplo, o Ripple, né, existe a empresa Ripple que fabrica a moeda. Tá bom? O que fez o Bitcoin ser a mais popular entre as 80 moedas digitais? Né? Para mim, o principal fator é que o Bitcoin foi o primeiro. Né? Realmente ele foi o primeiro a aparecer. Então, o primeiro ele chega assim, ó, isso nunca existiu e está aqui agora. Não, o Bitcoin... Não, o Bitcoin é uma moeda digital, é o Bitcoin. Tá? Muita gente usa como se fosse, mas não é. É preciso entender que o Bitcoin é um tipo de moeda digital. Agora existem outras concorrentes do Bitcoin. Né? Certo? Mais alguma? Sim. O Bitcoin ficou famoso por ser utilizado em, por exemplo, lavagem de dinheiro, por ter sido utilizado por tráfico de drogas, por exemplo, né? E a minha resposta é a seguinte: toda tecnologia é neutra. Então, por exemplo, o real, ele também pode ser usado para fins nefastos e pode ser usado para fins positivos. Se você usa, por exemplo, você pensa o seguinte: um pedaço de carne, né? O pedaço de carne é neutro, ele pode ser usado para o bem, né, para a alimentação de uma pessoa, ou pode ser usado para envenenar uma pessoa. Né? Então, a tecnologia em si é neutra, o Bitcoin é neutro. Agora, as pessoas que usam é que é o problema. Agora, em questão ao valor, né, isso é interessante, porque mostra a questão da privacidade do Bitcoin. Né? Quando você tem o sistema que lhe permite privacidade, né, então isso é verdade, vai atrair algumas pessoas que realmente não querem que seus negócios sejam descobertos, tá? Mas também isso pode ser muito útil para qualquer cidadão, né? Porque o direito à privacidade é algo seu, né? Você não tem que estar divulgando o que você faz, o que você compra, certo? E o Bitcoin, ele oferece isso a você, certo? Outra pergunta? No blockchain que chama. Exatamente.
Sim, quando... se você pensar assim, imagina um dia que o Bitcoin seja tão negociado quanto o dólar. É. Não, sem dúvida, à medida que a moeda for crescer, vai haver novos desafios, certo? Agora, aí a minha resposta vai entrar bem nas falas de um economista, né? O que vai acontecer é o seguinte: a moeda que oferecer a maior segurança é aquela que vai ser selecionada pelas pessoas. Tá? Então, aqui, lembra sempre que a gente está falando do sistema concorrencial. Né? Então, as empresas, né, as pessoas, né, que desenvolvem, elas estão interessadas em fazer o melhor produto, porque aquele melhor produto é o que vai se destacar. Né? Então, por exemplo, se tem gente que ganha dinheiro com Bitcoin, por exemplo, com o Satoshi Nakamoto, ele tem uma carteira variada em 1 milhão de Bitcoins. Né? Então, ele é uma pessoa que tem muito interesse que o Bitcoin dê certo. Atualmente, isso aí vale 2,5 bilhões de dólares. Né? Na verdade, 25 bilhões de dólares. Né? 25 bilhões de dólares. Então, existem pessoas que têm muito interesse que as moedas dê certo. Né? Ou a competição é que vai determinar melhor. Tá certo? As outras moedas digitais, elas todas usam a estratégia assim, de ser centralizada, tem abordagem que é centralizada? Não, cada uma tem sua abordagem própria. Algumas são bem centralizadas, né? Ou tem uma entidade, mas é como eu disse, essa entidade não pode lhe obrigar a usar a moeda. Então, ela tem que mostrar que é a melhor moeda para ser usada, porque senão ninguém vai usar. Né? Então, ela tem que ganhar no mínimo da moeda local, né? Da moeda fiduciária. Né? Então, assim, essa é outra vantagem. Né? O simples fato de existir concorrência entre moedas é uma proteção muito grande que você já tem. Minerados. Isso aí que você está dizendo é basicamente... Exatamente. A se questionar, o que é essa empresa? Exatamente, eu acho que você tocou num ponto bom, que é o seguinte. Imagina que, por algum motivo, a Amazon, uma empresa X, vamos falar, a empresa X, a partir de agora, só ela consegue resolver o algoritmo do Bitcoin, então só ela está minerando os Bitcoins. Então, o que está acontecendo, basicamente, é que você transformou o sistema Bitcoin numa moeda estatal, porque o que aconteceu foi que está acontecendo inflação, porque novos bitcoins no mercado são a inflação, embora a inflação previsível, mas é uma inflação, de qualquer forma. E todo esse dinheiro está indo para uma pessoa só, ou para um grupo de pessoas que são os amigos do dono do Bitcoin. Então, o que vai acontecer? Ninguém vai querer mais usar aquilo ali. Né? Então, a concorrência vai obrigar as empresas, ou as pessoas que produzem aquela moeda, a fazer realmente o algoritmo ter que ser direito. Né? Então, se ninguém mais confiar assim, poxa, só resolve o problema quem é amigo do dono do Bitcoin. Né? Então,
Se acontecer isso, a moeda vai perder completamente sua credibilidade. E você pode migrar de uma moeda digital para outra, é fácil, muito fácil. Só você chega lá, tem um mercado, né, muito simples, bem mais fácil do que você bem mais fácil do que você passar da moeda real para a digital. Tá certo? Agora, né, digamos, o Bitcoin, né, ele tem sido aceito cada vez mais por empresas, né? Então, por exemplo, a primeira empresa que aceitou foi a Dell, né? Depois veio a Expedia. Então, digamos assim, o Bitcoin não faz acordos diretos com pessoas, né? Ele simplesmente diz assim, ó, nós existimos, todo mundo sabe como a gente funciona, se você quiser aceitar a gente, é só criar uma conta e pronto, você está aceitando a gente, né? Então, não é, até pelo fato de não existir nenhuma empresa por trás, né, ela nunca vai chegar e ir fazendo a coisa. Então, é meio imprevisível, é uma decisão unilateral. Se, por exemplo, a Amazon, ela resolveu aceitar Bitcoin porque ela quis, né, recentemente, né? Então, se o Google Wallet, por exemplo, quem vai aceitar Bitcoin? Só você. Ah, eu quero aceitar Bitcoins, então eu crio minha conta e faço. Tá? Então, isso é bem previsível. Outra pergunta? Não, sem dúvida, né? Diversificar é muito interessante, né? E as próprias moedas digitais são uma forma de diversificar, né? Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que você deve deixar de usar o real, né? Claro que não, né? Mas considere ter um pouco disso aqui, né? Ter alguma exposição a algumas moedas, né? Outra coisa que eu queria comentar também, né? Sobre o lastro, né? Já me perguntaram várias vezes, né? Não sei se isso ficou na cabeça de alguém, né? Será que essa queda aí não foi porque falta o lastro na moeda? E o lastro, ele nada mais é do que um bem escasso que não pode ser produzido pelo homem. Então é o caso do ouro. O ouro é um lastro porque ele é um bem escasso e não é produzido pelo homem, ele é da natureza. Agora, o Bitcoin, ele é um bem escasso, só tem 21 milhões, não tem acordo, não pode ser mais produzido. Então, na verdade, o Bitcoin é o lastro, né? Assim como outras moedas digitais, eles já são lastros, elas não precisam de lastro. Tá, então, acabou as perguntas? Sim, sim. Aí você está falando do sistema financeiro Bitcoin, né? Não, vê só, o Bitcoin, por natureza, né, a gente até se acostumou com uma coisa esquisita, que na verdade você deveria achar isso estranho, né? Porque os bancos não deveriam ser o centro da economia, né? Quem deveria ser o centro da economia é o setor produtivo, né? O setor as pessoas que produzem realmente. Então, no Bitcoin, o sistema financeiro, né, ele vai ser exatamente aquilo que ele deveria ser, que é uma ponte entre quem tem dinheiro e não sabe o que fazer com aquele dinheiro e quem tem um projeto, tem uma ideia, mas não tem dinheiro, né? Então, o sistema financeiro Bitcoin ele serve exclusivamente para ligar essas duas pessoas. Tá? Então, é de se esperar realmente que ele seja muito menor em relação ao sistema financeiro de outras moedas, tá? Das moedas fiduciárias. Tá? Então, essa é até outra consequência positiva, né? Ela chama a atenção de novo, ó, se você quer ganhar dinheiro, você tem que produzir, né? Não adianta você tentar ficar especulando, porque aqui aqui essa não é a intenção do Bitcoin. O Bitcoin é só um meio de troca. O Bitcoin e qualquer moeda digital é só um meio de troca, tá certo? Então, obrigado pela atenção.